Olá, eu sou o professor Daniel Viana e esse é um conteúdo para o Olhar Infantil. Se o Olhar Infantil faz sentido para você, por favor, compartilha para mais pessoas que com certeza vai fazer sentido para elas também. Mais informações estão na descrição deste episódio. O episódio de hoje eu vou tentar apresentar para vocês uma analogia sobre a horta e a sala de aula. A ideia para esse episódio, ela surgiu de uma experiência que eu tive no quintal da minha casa, que nessa pandemia eu fiz uma horta, e era uma horta com vários canteiros, né, tinham vários espaços. E eu percebi que, mesmo eu indo assim, praticamente todos os dias lá na horta, alguns canteiros eles tinham mais erva daninha do que outros. E depois de um tempo eu comecei a perceber que os canteiros que não tinham erva daninha eram canteiros que eu tinha uma circulação maior durante o dia. Geralmente eu passava, às vezes, 2 vezes por dia na horta. Eu passava de manhã e eu passava no fim da tarde. Mas eu acabava passando sempre nos mesmos lugares. E alguns cantinhos, às vezes, perto da parede, assim, né, perto do muro, alguns outros espaços ali que eu não conseguia ter acesso muito fácil, eu deixava de passar ali. E nesses espaços acabavam surgindo mais ervas daninhas. Daí, no final de uma semana, eu acabava olhando, ou mais de uma semana, às vezes 2 semanas, ou 3, eu percebia que determinados espaços, eles estavam muito diferentes de outros. E essa analogia que eu quero trazer para vocês é uma comparação que pode acontecer dentro da sala de aula. Como que seria isso? Seriam as crianças que não têm tanto acesso ao professor, ou o professor ele não chega nesse aluno, mas esse não chega, ele seria a médio e longo prazo. Não seria um dia ou outro que o professor não chegou perto daquela carteira. É algo de semanas e meses, que às vezes acontece aquela história dos alunos ou do fundão, ou os alunos que ficam perto da janela, ficam num canto ou no outro, que acabam dificultando o acesso do professor naquele espaço. Hoje nós temos, na escola tradicional, aquele formato centenário das carteiras enfileiradas. Esse formato ele funciona para determinados tipos de aula e para determinadas idades. Agora, quando a gente pega esse formato tradicional e coloca numa sala com crianças pequenas, ou até com alguns grupos de adolescentes, esse formato ele já não é tão eficiente, porque o professor dificilmente ele vai ficar tendo acesso a todas as carteiras. Geralmente o professor ele fica em um espaço que por comum é na área da frente, perto da lousa, naquele acesso, e os alunos do fundo, eles acabam sendo prejudicados. Independente desses alunos enxergarem bem o quadro, ou eles ouvirem bem o que o professor está falando. Porque o simples fato deles estarem mais distante dos outros, a informação ela vai chegar diferente para eles. E isso, a médio e longo prazo, as crianças que ficam no fundo sem uma atenção do professor, seja essa atenção a mais simples possível de orientar uma posição do caderno, que às vezes
o aluno está com a posição um pouquinho torto o caderno, que isso vai dificultar a escrita, ou vai dificultar a leitura por causa de uma sombra da janela, alguma coisa assim, esses pequenos detalhes, ele já vai atrapalhar esse aluno a médio e longo prazo. Nós temos também a disposição das carteiras em relação ao espaço físico da sala de aula, porque existem diversos modos de se colocar as carteiras numa sala de aula. Elas podem ser em fileiras, igual às salas tradicionais, né, que acho que todo mundo conhece. Daí nós temos a disposição em círculo, temos a disposição no formato de U, mas esses dois formatos, que eu falei por último, eles exigem um espaço maior da sala de aula. Então, às vezes, depende da sala de aula e a quantidade de alunos, esse formato de carteiras já não funciona. Tem até formatos que podem fazer 2 letras U, uma por dentro da outra, mas, mais uma vez, exige mais espaço físico da sala. E temos também formatos de carteiras em grupos. Então pode-se organizar carteiras em duplas ou trios ou quartetos, de acordo com o trabalho que o professor vai fazer. Esse modo, um aluno acaba ajudando o outro a manter a concentração e fica mais fácil para o professor visitar essas carteiras. Outro ponto que dificulta também é a organização das carteiras em salas de aula que mais de um professor utiliza. Então, o professor começa a aula, ele vai ter que investir um tempo para organizar essas carteiras e depois ele vai ter que investir mais um tempo para reorganizar essas carteiras assim, para outro professor receber a sala. E isso, a longo prazo também, ele acaba tornando inviável. E com todo esse cenário que eu apresentei para você, o que podemos fazer a respeito? O que eu procuro fazer dentro da sala de aula é sempre lembrar que eu preciso estar presente para todos os alunos de uma maneira igual. Independente de eu começar a aula na frente da sala, eu preciso lembrar constantemente que eu preciso circular pela sala. Então, eu tenho que estar lembrando disso. É mais cômodo ficar na frente, às vezes fica sentado ali na cadeira, eu tenho minha mesa, eu tenho meu espaço, é mais interessante. Mas se eu quero passar a mensagem para os alunos, eu preciso estar visitando eles constantemente. O simples fato do professor se aproximar do aluno, dele estar passando perto do aluno, ele já incentiva o aluno de levantar a mão ou chamar o professor que já está do lado dele ali para tirar uma dúvida. Quanto mais o professor circula pela sala, é maior chance dos alunos perderem a vergonha e perguntar para o professor alguma dúvida, porque é natural as dúvidas surgirem. A gente joga uma informação nova para as crianças ou para os adolescentes, é natural eles devolverem para nós alguma dúvida. Mas geralmente nesse formato, vamos dizer, tradicional de sala de aula, que o aluno ele vai ficar às vezes lá no fundo da sala de aula, o simples fato dele ter que às vezes levantar a mão e ter que falar num tom mais alto, né, para o professor ouvir, esse detalhe ele já pode diminuir consideravelmente a chance desse aluno fazer perguntas, porque ele vai chamar mais atenção. Tente imaginar, um aluno está no fundo da sala, quieto, e de repente ele levanta a mão para fazer uma pergunta mais simples. Todos os alunos da sala, eles vão parar e vão olhar para aquele aluno. E esse aluno, às vezes, ele não está preparado para ser o centro da atenção. Se o professor está circulando na sala, ele vai perguntar mais baixo, ele vai perguntar direto para o professor uma dúvida pontual. E se for uma dúvida que mereça ser compartilhada com os outros, que geralmente é, o professor abre essa pergunta para os outros ouvirem.
Então não precisa forçar o aluno de uma maneira que às vezes o aluno vai se sentir desconfortável para ficar falando em sala de aula. Mas o professor ele pode promover essa fala em outros momentos também, não só nas perguntas. Ele pode fazer uma atividade que os alunos, ou perto ou longe, eles vão se comunicar. Mas não precisa ser isso durante a aula em questões, porque às vezes tem criança que tem muita vergonha de falar e ele vai perder de estar aprendendo. E a comparação que eu faço do quintal e da sala de aula é essa, que quanto menos a gente tem acesso a alguns espaços da sala, é meio que natural a gente deixar de ir naquele lugar, porque às vezes a gente já cria uma certa aversão àquele espaço. Eu não vou naquele canto ali porque já tem um aluno que é bagunceiro, já tem um aluno que vai fazer uma piada e eu não gosto daquele tipo de piada. Então, esse distanciamento do professor com alguns espaços da sala, que eu acabo considerando como se fosse as ervas daninhas de uma horta. E o exemplo mais conhecido disso são os ditos alunos do fundão, que já se cria um rótulo para eles, que às vezes, na verdade, eles estão ali mais por uma opção da sala de aula, e com a falta do professor indo conversar com eles, isso vai desencadear diversos aspectos negativos na sala. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se fez sentido para você, compartilha, que pode fazer sentido para mais pessoas. Se você tem alguma sugestão de tema, crítica ou qualquer outra coisa que você queira conversar conosco, manda um e-mail para nós ou manda uma mensagem direta no meu WhatsApp. Ele está na tela também e na descrição do episódio. Para mais informações, você pode consultar a descrição do episódio. Lá você encontra tudo: o nosso site, olharinfantil.com.br, e o link do nosso Instagram. Se você gostou desse episódio, compartilhe para outras pessoas. Pode fazer sentido para mais pessoas também. E considere apoiar o nosso canal financeiramente pelo Pix. As informações do Pix estão na descrição do episódio. O meu muito obrigado e até mais. Olhar Infantil, porque a infância é rápida.